Queridos, vamos meditar na palavra do nosso Deus. Convido você que pode abrir comigo as Escrituras. Vamos abrir em Lucas, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, dos versículos de 1 a 12. É este o convite que eu lhe faço nesta hora, atentar para a leitura da palavra do nosso Deus. Diz assim o texto sagrado: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao sepulcro, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Deus, nosso Pai querido, graças te damos por esta hora e pedimos que esclareça-nos a palavra, clareie para nós, alimente as nossas almas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a boa notícia nesta hora é que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. O texto precioso que nós temos diante de nós nesta hora nos diz que no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. Interessante que o texto já nos introduz no dia da semana. É o primeiro dia da semana. Os outros evangelistas que também narraram a ressurreição de Jesus nos falam sobre este momento extraordinário. Alta madrugada, despontar do sol. Eis, portanto, que a boa nova ecoa por todo o mundo. Jesus está vivo, ressuscitou. Domingo de manhã já se diz para nós de um novo dia que nasceu. Passou o sábado judaico, findou-se o sábado judaico, o sábado da criação ficou para trás, e o sol da justiça
desponta na nova criação. O sol da justiça ressuscita, trazendo em seus raios a esperança, a vida, a salvação, a alegria, a esperança para toda a humanidade. A luz do mundo raiou na nova criação, e a beleza de Jesus chegou com a sua glória, dissipando as trevas da ignorância, as trevas do pecado, as trevas da morte. Jesus ressuscitou. Que maravilha! Essa notícia maravilhosa, na qual descansa o cristianismo. Nenhuma outra religião pode levantar essa bandeira do seu líder, dizer que ele está vivo. Só o cristianismo pode anunciar que o seu líder, Jesus, está vivo pelos séculos dos séculos. Um dia eterno raiou. O primeiro dia da semana raiou. A luz do Senhor ressurreto raia sobre a nova criação. A luz da vida trouxe vida, e vida em abundância, vida eterna, vida imperecível. Jesus de Nazaré. Meus queridos, essa expressão no primeiro dia da semana é muito rica de significado. Como eu já disse, está se falando da semana, no primeiro dia da semana, onde findou-se o sábado judaico, e adentra agora o domingo da ressurreição, o domingo de Páscoa. E quando a expressão nos remete ao primeiro dia da semana, nós logo lembramos da criação do Gênesis capítulo 1. Ali nós temos a velha criação. Lá em Gênesis 1, versículos de 3 a 5, nos diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Este relato da criação é um relato onde podemos perceber que Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, fala da criação física, fala da criação material, da qual Deus nos colocou neste mundo. Mas agora, amados irmãos, quando os evangelistas estão dizendo que no primeiro dia da semana Jesus ressuscitou, temos aqui uma nova criação. Temos aqui o despontar de uma nova era, de um novo tempo, onde a primeira criação é suplantada, melhor dizendo, pela nova criação. A nova criação traz agora não a luz de um sol físico, mas a luz do sol da justiça. A nova criação traz agora o resplendor da majestade do Criador, traz a glória excelsa de Jesus. É a luz do próprio Cristo ressurreto que brilha mais do que a luz do sol físico. A luz do mundo resplandece, brilha com seu resplendor sobre todos. Portanto, a nova criação em Cristo suplanta a velha criação. O sol físico da criação é suplantado com o sol da justiça. O brilho do
sol físico de Gênesis 1, agora brilha em maior esplendor na pessoa de Jesus, que é a luz do mundo. O texto nos fala em outro evangelista, em Mateus, que narrou também a ressurreição de Cristo, que as vestes dos anjos resplandeciam, e eu não tenho dúvidas de que as vestes dos anjos resplandeciam com o fulgor da glória do Cristo ressurreto. Amados, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: pois outrora éreis trevas, aqueles que estão em Cristo, outrora, no tempo passado, éreis trevas, porém agora que estão em Jesus, sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Que maravilha! Paulo está percebendo a velha criação no contraponto da nova criação. Na velha criação éramos trevas, mas agora que fomos iluminados por Jesus, então somos filhos da luz na nova criação. Quem está em Cristo saiu da escuridão do túmulo, saiu da escuridão da morte, para a luz eterna, a luz da ressurreição da vida. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Mas ainda em Efésios, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Somente Jesus, que é a luz do mundo, que raiou no primeiro dia da semana de uma maneira extraordinária na nova criação, é que pode iluminar o coração daquele que está em trevas. Infelizmente, muitos, ainda mesmo com a presença do coronavírus, não se entregou a Jesus e continuam no mundo das trevas, e continuam mortos em seus delitos e pecados. E nesta manhã, a palavra para estes é: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, levanta-te da sua tumba, do seu sepulcro, e venha para a vida em Jesus o Salvador. O próprio Paulo teve essa experiência de ser iluminado. O próprio Paulo teve essa experiência de sair das trevas para a luz. Em Atos capítulo 9, capítulo 26 e capítulo 22, ele narra por 3 vezes o episódio que marcou, que transformou a sua vida, nesse resgate do Senhor que o tirou das trevas para a luz. Ele estava na sua ignorância espiritual, ele estava nas trevas do pecado, nas trevas da incredulidade, indo para Damasco. E eis, portanto, que próximo a esta cidade, uma luz extraordinária raiou, brilhou no céu, a luz do Cristo ressurreto raiou sobre ele. E Paulo ficou cegado pelo tamanho fulgor que veio sobre as suas vistas. E ele então cai por terra, fica 3 dias com esta visão turvada, e assim Deus providencia Ananias, e Ananias vai até ele, coloca-lhe a mão sobre o ombro, ora por ele, e as escamas dos olhos de Saulo caíram por terra. E ele então
agora enxerga de uma forma nova a beleza do Cristo ressurreto. Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Foi a palavra que ele se dirigiu a Jesus, e Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Meus amados, Cristo vivo ilumina o homem em trevas. Que ele nesta manhã possa trazer a sua luz bendita sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua mente, iluminando, jogando luz nas suas trevas, porque Jesus é a luz do mundo e ele raiou no primeiro dia da semana, saindo daquela tumba fria, porque era impossível que os grilhões da morte pudessem deter o autor da vida. Era impossível. Portanto, aquele que está em Cristo saiu das trevas para a luz, da velha criação para a nova criação, saiu do tempo do sábado judaico para o domingo da ressurreição. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, porque com Jesus nós vivemos na novidade de vida. A ressurreição nos convida a vivermos na novidade de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas no primeiro dia da semana, é o domingo, Atos capítulo 20, versículo 7, nos diz que os cristãos estão se reunindo no domingo. Atos capítulo 16, versículo 2, melhor dizendo, 1 Coríntios 16, versículo 2, Paulo diz para a igreja para separar as ofertas, porque no dia de culto não seria bom que estivessem recolhendo os donativos, mas o dia de culto era para adorar ao Senhor. Era o domingo, o primeiro dia da semana, que os cristãos começaram a se reunir. João, escrevendo a revelação do Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, nos diz que ele achou-se em espírito no dia do Senhor. E assim o Senhor lhe entregou a revelação do Apocalipse. É o dia do Senhor. Que dia extraordinário! O terceiro dia raiou, o dia da ressurreição de Jesus. Mas as mulheres foram ao sepulcro, diz a Bíblia. As mulheres foram ver o túmulo ainda hoje. Multidões peregrinam para a terra da Palestina e podem constatar que o sepulcro continua vazio. O túmulo de Jesus continua vazio. Mas elas foram, e o texto diz, levando aromas, em outros evangelhos, levando aromas para embalsamarem o corpo de Jesus. Note que Jesus já ressuscitou, a luz raiou sobre os céus da humanidade, Jesus venceu a morte, mas elas estão indo sem saber que isso havia acontecido. E elas foram levar aromas para embalsamarem o corpo de Jesus. Ora, se elas estão levando aromas e ainda não sabem que Jesus está vivo, elas ainda, na melhor das intenções que esteja fazendo isso, levando seus perfumes, elas estão sinceramente erradas. Erradas por estarem indo levar os incensos e os aromas para embalsamarem o corpo de Jesus. Elas estão sinceramente erradas, porque Jesus já ressuscitou.
E o Cristo ressurreto não precisa mais de perfumes para poder embalsamá-lo. Porque ele não está na tumba, não precisa mais de perfumes. Mas nesta manhã, eu o convido a levar diante do Senhor o que será agradável a Ele, que é o seu culto, a sua adoração. Que a sua adoração esteja chegando diante do Senhor com um aroma suave. Que a sua adoração, um coração quebrantado na presença do Senhor, chegue diante do Senhor, porque assim será aceitável, porque assim, quebrantado, você oferecerá o seu culto a Deus. Sim, ofereçamos ao Senhor um culto agradável. Sim, ofereçamos ao Senhor nossas próprias vidas no altar do Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Que os seus lábios sejam lábios que confessem ao Senhor que é fruto de um coração grato pela salvação que você já alcançou em Jesus. E se você ainda não tem essa salvação, que os seus lábios confessem Jesus como seu Salvador, porque é com a boca que se confessa a salvação e é com o coração que se crê nesse Jesus que ressuscitou. Meus amados, que feliz constatação tiveram aquelas mulheres ao chegarem até ao túmulo, e o texto nos diz: ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. O corpo do Senhor Jesus não está em lugar nenhum nessa terra. O corpo de Confúcio se decompôs. O corpo de Allan Kardec se decompôs. O corpo de Mahatma Gandhi se decompôs. Mas o corpo de Jesus não, porque o túmulo está vazio. Ele ressuscitou, aleluia, ressuscitou e foi para a glória. Saiu do túmulo vazio para estar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o texto é rico em detalhes para nos dizer que aquelas mulheres, ao chegarem lá, viram o túmulo vazio. Mas antes disso, elas estavam preocupadas ao chegarem lá, o que fariam com a grande pedra que tapava a entrada da boca daquele túmulo. O texto nos diz que assim que chegaram, encontraram a pedra removida do sepulcro. No texto de Marcos, paralelo a esse, nos diz que elas estavam preocupadas com esta pedra. Como fariam para remover esta pedra da entrada do túmulo? E a boa notícia é que elas não pararam no caminho, ficando ali só contemplando o que fazer, ou só contemplando a impossibilidade do que encontrariam pela frente. Elas foram, elas caminharam, não ficaram estagnadas, mas quando chegaram lá, a pedra já estava removida. Meu querido, eu não sei quais são as pedras que nessa hora estão impossibilitando você. Quem sabe você só está contemplando uma pedra, um obstáculo na sua frente. Em nome de Jesus, não pare por causa do coronavírus. Não entregue, persevere, avance, vá adiante, porque os impossíveis de Deus estão à frente do teu caminho. As maravilhas do Senhor vão acontecer. O Senhor é aquele que remove pedras. Por isso, pode avançar. Não fique estagnado. Não fique somente contemplando obstáculo à sua frente.
creia, o milagre do Senhor está diante de você. Enquanto você vai, o Senhor age poderosamente. Não deixe que nenhuma pedra venha estar lhe bloqueando, venha estar impedindo a sua caminhada. Qual é a pedra nesta manhã? A pedra da dúvida, a pedra financeira, a pedra dos problemas. Qual é a pedra que está à frente do teu caminho? Ele é poderoso para remover pedras. Meus queridos, o texto ainda nos fala que estas mulheres, quando chegaram, ali tinha anjos. Os anjos do Senhor são ministros de Deus, mensageiros de Deus para auxiliar aqueles que herdarão a vida eterna. E ali estavam os anjos e eles repreenderam aquelas mulheres. Notem, versículo 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles, os anjos, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Os anjos estão repreendendo as mulheres, porque elas estão com as suas vistas abaixadas, procurando entre os mortos ao que vive. Quem sabe, nesta manhã, é essa a sua atitude? Com os olhos abaixados da desesperança, com os olhos abaixados do desespero, com os olhos abaixados da incredulidade. Nesta manhã, eu convido a olhar para cima, porque o Senhor quer que nós olhemos para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. O Cristo não está entre os mortos, por isso não olhe para baixo, olhe para cima. É de lá que vem o nosso socorro, do Jesus que não está entre os mortos, porque foi para o trono. É dele, de cima, que vem o nosso socorro. Ele está no mais alto dos céus para poder lhe abençoar, para lhe socorrer. Nesta manhã, não olhe para baixo, porque Jesus não está entre os mortos. Olhe para cima. Eleve os olhos para o alto. Eleve os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Os anjos repreendem a atitude daquelas mulheres. Estão olhando para baixo, mas eles ainda falam algo extraordinário a elas. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos. Meus amados, os anjos estão chamando a atenção daquelas mulheres para o exercício da memória delas. A memória daquelas mulheres estava turbada. Os mensageiros estão dizendo a elas que elas deveriam exercitarem a memória, para não se deixarem levar pela ansiedade, pela apreensão do túmulo. Eles estão chamando a atenção delas para exercitarem a memória, para lembrarem das promessas de Jesus e do que ele havia dito. Nessa hora, muitos estão com as suas memórias afetadas, com as más notícias por todos os lados, com as atualizações do número de mortes no Brasil, em Montes Claros ou no mundo.
muitos estão apreensivos, preocupados com o futuro, tomados pela ansiedade, pelo medo, pelo pavor. Nesta manhã, em nome de Jesus, que a luz do Senhor Jesus brilhe na sua memória, para que você traga à sua memória o que pode te dar esperança. E a esperança do cristão é uma viva esperança. E nós não podemos esquecer das promessas do Senhor. Os anjos estão dizendo: lembrem do que Ele falou, lembrem do que Ele ensinou. Ele disse que importava que o Filho do Homem fosse morto, entregue nas mãos de pecadores, mas Ele ressuscitaria. Queridos, é preciso nesta hora lembrar, exercitar a memória, encher a memória e o coração da lembrança das promessas de Jesus. Não se deixe levar pelas más notícias em todo o tempo. É hora de lembrar que Ele vive, eu posso crer no amanhã. É hora de lembrar que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lembre das promessas do Senhor. Ele diz: não te mandei eu, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A cabeça de muitos cristãos nessa hora está bombardeada de más notícias, mas tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é santo, tudo que é amável, seja isso o que ocupe a sua mente nesta hora. Sim, meus queridos, os anjos falaram que Jesus havia alertado que importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Importa, era necessário. Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Era necessário. Porque para o perdão dos nossos pecados, para a nossa salvação, importava que Jesus morresse para que nós pudéssemos ter esperança da vida eterna. Importa que o Filho do Homem seja morto. O texto nos diz claramente esta verdade. E Jesus disse que era necessário que fosse entregue nas mãos de pecadores. Ele se entregou nas mãos de pecadores. Homens impuros julgaram e condenaram o santo Jesus. E ele diz: e seja crucificado. Paulo diz que ele morreu morte e morte de cruz, a morte mais sofrível e dolorida se tinha notícia. Mas a boa nova nesta manhã é que Jesus disse que era necessário morrer, mas também ressuscitar. E o texto conclui dizendo: e ressuscite no terceiro dia. Amados, Ele ressuscitou. Este é o significado da Páscoa. Páscoa é a ressurreição de Jesus. Páscoa é a libertação do Senhor Jesus do nosso cativeiro. Páscoa é esta verdade extraordinária, que a morte não pôde vencer Jesus. A vitória chegou em Cristo Jesus. Ele está vivo. A vitória está decretada. Tetelestai, está consumada a nossa vitória. A vitória sobre a morte. A vitória sobre o pecado. A vitória sobre Satanás. A ressurreição é o mastro principal da nossa segurança cristã. Jesus diz que
aquele que crer nele haverá de passar da morte para a vida. Que você nesta manhã possa ser visitado pelo Cristo que está vivo, porque aquele que venceu a morte reina eternamente. O túmulo dele está vazio, o seu trono ocupado, porque no trono da glória ele reina eternamente. Ele tem as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Soberanamente ele reina por todos os séculos, para nunca mais morrer, para nunca mais precisar morrer. Ressuscitou ao terceiro dia, um evento histórico, um evento datável, um evento marcante. Jesus está vivo, ressuscitou. Viva o Cristo vivo, que nos enche de alegria, de esperança, de paz e satisfação no nosso viver. Que o Jesus vivo o abençoe e encha a sua vida de alegria e de satisfação e de esperança e de amor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu sei que você também pode crer. Creiamos no Jesus vivo. Deus abençoe. Amém.